ampliando, dando uma visão mais geral, 2025, um balanço geral da economia brasileira. Acho que é novamente um ano bom, né, por razões diferentes do que foram 2024 e 2023, né, com números de PIB surpreendentes, mercado de trabalho pujante. Essa é uma verdade que se repete, de certa forma, em 2025, mercado de trabalho ainda muito bom, mas um PIB, de fato, crescendo a um ritmo um pouco menor, que a gente não pode falar que é um ritmo ruim, pelo contrário, acho que ainda está acima, né, ou muito próximo do que a gente chamaria ali do nosso PIB potencial, mas com surpresas negativas ao longo do caminho, né, muito bem lembradas pelo Hugo e pelo Gustavo, a questão dos Estados Unidos, né, que normalmente é um porto seguro, é onde é fácil, né, a gente fazer projeções para os Estados Unidos, tornou-se difícil. Né? E isso é um efeito que, lógico, transborda para todos os países, não só para o Brasil. Né? E domesticamente, acho que a questão dos preços, ainda que já se esperasse uma inflação um pouco mais alta ao longo de 2025, a questão dos preços de alimentos acho que foi um fator que surpreendeu talvez até o próprio governo, né? Que mesmo com taxa de desemprego em mínimas históricas, enfim, um ambiente econômico bastante positivo, mas que não se traduziu em popularidade para o governo, né, justamente por conta dos preços de alimentos. Ou seja, as pessoas, mesmo ali com ganhos de renda, né, e aumento de emprego, não conseguindo, no final das contas, encher o carrinho de supermercado como gostariam. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, um fato negativo, um desafio, né, ao longo de 2025. Hugo, a gente fizesse uma análise, né, para discutir uma questão que nós, outro dia aqui no Visão Crítica, nós discutimos a seguinte questão de a relação juro-câmbio desde o Plano Real. Isso é uma questão antiga, já se discutia. No caso, na época do Plano Real, uma divergência séria entre o ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique I com o ministro da Fazenda, José Serra, e aqui Pedro Malan. E essa discussão sobre a questão de juro-câmbio foi indo, poxa, isso nós estamos falando dos anos 90, quem nos acompanha. Aí entramos em 25 anos já do século XXI, e temos uma taxa de juros fantástica. Hoje é a segunda no mundo, só perde para a Turquia. E nós estamos falando nisso, em alta uma taxa de juros abusivos, desde a época, no mínimo, do Plano Real. Então, cerca de 30 anos aproximadamente. Isso se mantém. Né? E a discussão sobre câmbio, se reunir 3 economistas, eles vão chegar em acordo, 4, 5, 10 mil, qual é que deve ser a taxa de câmbio média, porque sempre as variações e tal. Qual que deveria ser ideal? Bem, no fim, por uma série de razões, acaba se estabilizando, inclusive, uma taxa que acho que foi surpreendente também no final desse ano. Eu perguntaria justamente a você, quer dizer, essa questão da taxa de juros, como nós conseguimos nos libertar dessa taxa de juros tão alta como temos no Brasil? Como você mesmo disse, né, professor, eu acho que, de forma geral, nós temos um problema endêmico, eu diria, de taxa de juros, em termos de taxa de juros no Brasil. É um problema histórico e quando a gente fala de taxa de juros no Brasil, a gente tem que voltar um pouco na questão estrutural, econômica nacional, porque, primeiro, a taxa de juros ela reflete a eficiência do Estado, eficiência governamental. Na grande parte dos gastos do governo, eles são financiados via taxa de juros, ou seja, é o prêmio de risco que o governo oferece para quem for comprar o seu título. Né? Então, a gente fazendo uma analogia, e é muito fácil de fazer essa analogia para uma família, né? Governo, dentro da economia, governo e família são reduções sistêmicas, né? Se eu vou fazer se eu preciso de um empréstimo, a família precisa de um empréstimo, e a pessoa que vai prestar o dinheiro não confia na devolução daquele dinheiro, ela o cupom que a gente chama, né, a taxa de juros, ela vai ter que ser mais alta. Né? E quando a gente fala de eficiência do Estado, né, ou seja, o Estado ele precisa de dinheiro, o Estado ele é ineficiente no sentido estrutural, porque qual é o objetivo principal da tributação? Você financiar saúde, segurança, educação, a máquina pública, né, e o desenvolvimento e crescimento econômico. Nada disso funciona no Brasil, infelizmente. Isso a gente está falando historicamente há 200 anos. Né? Então, quando a gente fala da taxa de juros nacional, a gente precisa, primeiro, criar um modelo econômico que seja um pouco mais eficiente, né? Minimamente eficiente, né? Para que traga confiança estrutural para que aquele tomador de empréstimo ou mercado,
via mercado, ou a própria pessoa física, a família, tenha confiança estruturalmente de fazer aquela captação. Então, acho que esse é o principal ponto, ou pelo menos o primeiro ponto. Segundo, a gente tem um sistema financeiro nacional, um sistema financeiro que precisa ser remodelado, né? Se a gente for comparar um país em desenvolvimento, eu não gosto dessa palavra em desenvolvimento, porque a gente está em desenvolvimento há 200 anos, né? É um país subdesenvolvido. Então, quando a gente compara essa estrutura de mercado financeiro para um país que é um país grande, com mercado consumidor grande, a gente tem 120, 130 milhões de pessoas com renda, com consumo no Brasil, com capacidade de ter uma conta corrente, com capacidade de ter um cartão de crédito, e você tem ali, forçando um pouco, 10 bancos, o mercado financeiro restrito. A gente entra de novo na questão do spread bancário, né? Ou seja, se você for conversar com o mercado financeiro, com os bancos, é um risco, né? Ou seja, ele transfere esse tema do risco e do spread bancário para o consumidor final, e você entra num ciclo vicioso que você não consegue sair, né? Eu diria que o primeiro ponto, né, de forma bastante objetiva, para que a gente comece a ter estruturalmente uma taxa de juros menor do país, eficiência. O Brasil precisa ser mais eficiente no gasto público, que é um outro tema que foi fundamental para o avanço ou não da economia brasileira em 2025. Gustavo, sobre isso, como é que você avalia essa questão dessa taxa de juros absurda que nós temos no Brasil, que só perde para a da Turquia? O Hugo citou muito bem que a ineficiência brasileira é uma coisa espantosa. Eu acredito que essa é um dos maiores problemas, muito maior do que corrupção, que algumas pessoas colocam, e muito mais do que a questão de gastos excessivos do Estado. Porque quando a gente fala de gasto do Estado, eu acho que a gente também tem que colocar sobre a mesa que é uma escolha social. Hoje nós temos realmente um nível de gasto público elevado, mas por conta de uma escolha de escola 100% gratuita, por conta de saúde 100% gratuita, é uma escolha que a sociedade fez, e isso tem que ser pago de alguma forma. Em relação à taxa de juros, a gente tenta justificar por 1 milhão de razões, seja porque é difícil de recuperar o crédito que foi dado, por conta que a gente tem devedores contumazes e outras coisas, mas eu acho que foge do padrão realmente. É uma questão idiosincrática do Brasil de ter essa taxa de juros, não se justifica, dado às vezes alguns momentos de ruído, tudo bem, mas até sem ruído político, com tudo funcionando, a gente tem números exorbitantes. Mas eu não acredito que o problema central seja o gasto público. Eu acredito que realmente a ineficiência do Estado seja a principal causa. Bruno, por aí também, você acha que o caminho, uma das explicações dessa taxa de juros, nós estamos falando há décadas, hein? Não é uma questão desse ano, desse governo, do governo anterior, não. Estamos falando disso há muito tempo. Em certo momento chamava-se de ciranda financeira, tal. Eu vi a professora Maria da Conceição Tavares, faz milênios,